Glória a Deus, louvado seja Deus em mais um dia, neste momento de reflexão da escola, amados. É um momento em que nós temos um propósito de causar edificação, né? Isso é importante. E o nosso tema hoje é coragem de mudar, né? Baseado em Jacó. Ontem nós falamos sobre Abraão, mas hoje, né, vamos falar sobre a vida de Jacó. 2 filhos gêmeos tiveram Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Esaú tinha vocação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, por temperamento e personalidade, voltou-se para a vida doméstica e logo revelou ter um caráter oportunista, usurpador, levando a enganar o pai com apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento. Contudo, a misericórdia de Deus alcançou Jacó. E por isso tornou-se pai das 12 tribos de Israel. Já pensou o privilégio? Jacó se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Foi um privilégio para aquele homem, né? Foi aquele que estruturou as tribos de Israel. Como nós lemos aí, na verdade, ele tinha uma vida mais doméstica, né? Esaú não, era o seu irmão gêmeo, que nasceu primeiro, era o mais velho. Ele tinha o direito, segundo a lei da época, de ser o primogênito, o herdeiro de tudo. E Jacó, ele usou de astúcia. Talvez você já conheça a história, né? Ele usou de astúcia e conseguiu, na verdade, usurpar, né? Não foi assim, ele fez nada à força. Ele estava fazendo uma comida, Esaú pediu a comida, sim, eu te dou essa comida. Mas se você, na verdade, me der o direito de ser o primogênito, o herdeiro. E Esaú disse, não me adianta de nada não ser herdeiro, eu já tenho tudo aqui, pode ficar. Eu não vou ficar morrendo de fome. E trocou, a Bíblia diz que trocou pela comida. Tem pessoas que têm trocado pela comida, trocado pelo emprego, trocado, na verdade, por alguma facilidade econômica à sua vista melhor. Isso não dizendo que Deus não queira que nós cresçamos, mas tem pessoas que acabam preferindo, na verdade, colocar em primeiro lugar coisas, bens e objetos acima de Deus, né? E Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer ter a primazia, quer ser o primeiro. Por quê? Porque sendo o primeiro, ele sempre vai poder nos proteger. Não é questão de egoísmo. É uma questão de vitória para a vida daquele que crê. Por exemplo, um momento desse de pandemia, quem confia em Deus está seguro, está tranquilo, sabe que vai vencer, sabe que o Senhor vai dar vitória, sabe que o Senhor vai abrir as portas, sabe que vai dar tudo certo. Mas quem não coloca Deus em primeiro lugar está preocupado, está apavorado, não tem perspectiva de vida como muitos que estão no mundo, infelizmente. Então, é importante confiar acima de tudo em Deus. A diferença entre Esaú e Jacó era essa, porque Esaú estava em cima do muro. Jacó não. Ele era uma pessoa pacata, recatada, estava mais dentro do lar e estava disposto às coisas de Deus. O seu nome, né, o nome dele em hebraico é Yaakov. Yaakov. Na verdade, o significado é Deus protege, né? Ele, na verdade, está na lista dos patriarcas hebreus, com Abraão, Isaque e Jacó. A história dele foi marcada por situações dramáticas, desde o seu nascimento, porque Deus atendeu a oração do seu pai, sua mãe era estéril, seu pai orou, Isaque, e depois que Isaque orou, foi um nascimento de gêmeos, né? Oração forte. Isso acontece? Acontece. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, já criancinha, já era uma questão profética, agarrado ao calcanhar do seu irmão, porque ele já nasceu querendo ser o primeiro, ser vitorioso. Isso é importante, nós queremos vencer, queremos ser importante. Esaú era o filho preferido do seu pai Isaque, porque, na verdade, gostava de caça. Jacó era mais preferido da sua mãe, Rebeca. Era simples, habitava em tendas. Isso você vê em Gênesis 25, versículo 27 ao 28. Quando
Isaac se propôs a dar a bênção de primogenitura, ele chamou, na verdade, Esaú para dar. Só que a sua mãe, né, estrategicamente fez o alimento, o pai já enxergava direito, era cego, e por conta dessa situação a mãe disse, não, eu quero que seja o meu filho que está ali mais próximo, é mais recatado, não é uma pessoa expansiva demais. Então, às vezes, a simplicidade leva à honra. É importante sermos pessoas simples, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ele só dá graça àqueles que são humildes. Então, nós temos que ter humildade em nossa vida. Na verdade, tomado de ódio, Esaú planejou matar Jacó. Isso você vê lá em Gênesis 27, versículo 41. Ele ficou irado por quê? Porque Jacó, através da sua mãe, foi feito um plano de tomar o direito à bênção. Né? Veja que a bênção é importante. Às vezes você pensa que uma bênção de uma autoridade não é importante, né? Mas o pai chamou para causar uma bênção. Ele deu a bênção que ele daria para o primogênito toda para a vida de Jacó. E o seu irmão ficou irado. Não era nem para ele ficar irado. Por quê? Porque ele tinha lá atrás vendido o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Às vezes a pessoa entrega tudo, depois vai reclamar, é tarde demais. Jacó, possivelmente você deve conhecer bem essa história, fugiu. Isaac entendeu que Deus tinha um plano para a vida de Jacó. Isaac começou a entender que Deus tinha um plano e o despediu com a bênção profética com grande significado. Lá você vê em Gênesis 28, versículo 1 ao 4. Os desígnios de Deus, amado. A escolha de Jacó representa um caso especial de presciência divina. Deus não tem filhos privilegiados. Nem escolhe uns para a salvação, nem outros para a condenação, né? Como nós temos aí pessoas que, na verdade, pregam muito a predestinação, né? Doutrinas, igrejas. Aí seria uma covardia, né? Não, Deus ele dá o livre-arbítrio e, na verdade, ele não traz privilégio para a vida de ninguém, né? Ele, na verdade, dá a escolha. O caráter santo, justo e bom, na verdade, Deus aprova. Isso é importante nós termos em nossa vida. Deus não faz acepção de pessoas. Mas na sua soberania, em casos especiais, ele chamou pessoas para ser instrumentos da sua vontade. Jacó foi um desses chamados, ainda no ventre. Você vê isso aí em Romanos capítulo 9, versículo 9 ao 13. Esaú tinha um direito de primogenitura por nascimento. Isso é um herdeiro das bênçãos. Contudo, considerou o seu direito de primogenitura, na verdade, não tão necessário. Esaú foi impuro e profano, né? Nós vemos isso aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Seu desprezo levou a trocar a bênção por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 27 ao 34. Dessa forma, a bênção de primogenitura passou para Jacó, porque ele considerou importante. Nós temos que considerar o nosso chamado importante. Mais tarde, quando Isaac, já idoso, não conseguia mais enxergar, decidiu abençoar o seu primogênito antes da morte e acabou enganado, pelo plano de Rebeca juntamente com Jacó. Ambos sabiam que a bênção de Deus seria sobre Jacó e não sobre Esaú, seus pais. Jacó se passa por seu irmão, enganando o seu próprio pai. Jacó mostra que era suplantador e seu pai o abençoa. Deus permitiu o acontecimento, mas não era da sua vontade que a bênção chegasse daquela maneira, Porque Deus não vai concordar com um engano, mas foi feita uma estratégia e Deus permitiu. Por causa dessa atitude, Jacó acabou percorrendo um longo caminho que o levaria por muito sofrimento. Então, é aquela coisa, às vezes tem a bênção para a nossa vida, nós não podemos, na verdade, usar atalhos para chegar à bênção. Deixa a bênção chegar de uma forma normal.
Quantas pessoas atropelam a bênção, né? Porque se adiantam rapidamente aonde Deus está mandando esperar. A primeira experiência direta de Jacó com o Senhor está descrita em Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 17, quando Jacó estava a caminho de Harã, ainda em Canaã, na cidade de Betel, antiga Luz. Aqui o Senhor confirma a aliança feita com Abraão e Isaque na vida de Jacó. Deus mostra a Jacó a sua misericórdia e a soberania, pois apesar dos erros de Jacó, Deus não deixaria de abençoá-lo. E a sua palavra seria cumprida na vida dele, embora fosse necessário que Deus tratasse com ele, até que Jacó retornasse a Canaã, não mais como aquele Jacó, usurpador, mas como Israel. A Bíblia diz que Jacó amava, na sua história, né, quando ele teve a oportunidade ali, em Gênesis 29, do 16 ao 20, de se encontrar com a pessoa que ele queria, filha do irmão da sua mãe, Labão, ele chegou a gostar daquela pessoa, Raquel, e se apaixonou por ela. Então ele amava Raquel, né? Só que ele foi enganado pelo seu sogro na hora do casamento, né? Ali foi enganado e no momento foi entregue a mais velha, Lia. E Labão enganou Jacó e disse que ele só poderia alcançar a outra se ele trabalhasse 7 anos de graça. Então, ele não tinha bens, né? O que ele deu foi o seu esforço, o seu trabalho. Ele passou 14 anos trabalhando de graça pela pessoa que ele declarou que amava, né? Raquel. Você já passou 14 anos trabalhando de graça por Deus, para o amor de Deus, para fazer tudo pela obra de Deus, pelo reino dos céus. É esses que Deus abençoa, aqueles que têm capacidade de demonstrar o seu amor fazendo uma atitude de sacrifício, né? Quando alguém ama alguém, quer dizer, você aí que é casado, eu não digo só, na verdade, o homem, né? Mas eu digo também a mulher. Quais são os sacrifícios que você tem feito pelo seu relacionamento, né? Pelo seu esposo ou pela sua esposa? Quais são os sacrifícios que você tem feito por aquele que você diz que ama? Às vezes a pessoa diz que ama só porque viu com os olhos, né? Viu, gostou, levou. Aí depois de um tempo, não é isso que eu quero, não. Mas aquele homem passou 14 anos trabalhando de graça, sofrendo ali, no meio, na verdade, de rebanhos, cuidando de ovelhas, para poder levar o seu troféu. O seu troféu era o seu relacionamento com a sua esposa. A Bíblia diz que Jacó, na verdade, teve atitudes para chegar à sua vitória, mas tudo isso tinha um plano. Raquel era estéril e Lia, na verdade, teve 6 filhos e uma filha, né? Teve 7 filhos. Durante o período que Jacó trabalhou para Labão, ele prosperou muito e após terminar mais outros 7 anos de trabalho de graça, ele pede a Labão que permita a sua partida. Então o sogro não estava disposto a deixá-lo partir. Eles fizeram um acordo várias vezes e Labão quebrou aquele acordo. Mas quando Deus abençoa uma pessoa, amado, não tem maneira do inimigo prevalecer. Se Deus está na sua vida e o inimigo tenta de todo jeito impedir a vitória, pode passar um certo tempo, mas a vitória chega e quando chega é grande, né? Quanto mais o inimigo tenta impedir a vitória na vida daquele que crê, ainda que passe anos que sejam, quando a vitória vem, quando nós estamos andando no caminho de Deus, a vitória é grande. O problema é a pessoa saber fazer aquilo que está no Salmo 40, né? Esperar com paciência. O Salmo 40 é um salmo poderoso, né? E Labão enganou várias vezes Jacó. Na casa do seu sogro, Jacó permaneceu por 20 anos. No total, sendo 7 anos trabalhou por Raquel, 7 por Lia e 6 trabalhou pelo seu sogro, né, para o seu salário. Então ele passou 20 anos trabalhando. 20 anos. Em Gênesis 32, Jacó começou a sua caminhada
de volta, né, a Canaã, ele queria voltar para Canaã. E o fato mais importante na vida de Jacó ocorreu nos versículos do capítulo 32, do 22 ao 32, quando Jacó luta com um anjo no riacho de Jaboque e é abençoado, tendo ainda o seu nome mudado para Israel. Quer dizer, ele voltou para casa, ele tinha um objetivo de reconciliação com a sua família, com o seu irmão que não gostava dele. Ele já estava um homem rico, passou 20 anos, mas olha, em 20 anos ele ficou rico. Às vezes a pessoa quer ficar rica em 1 ano, 2 anos, mas ele esperou 20 anos e em 20 anos ele voltou, na verdade, com as 12 tribos, né? Ele tinha 13 filhos, né? E dos quais 12 eram homens, mas ele voltava ali porque ele queria reconciliar com seu irmão. Jacó passou a ser humilde, submisso e necessitado da bênção de Deus. Reconhecia sua impotência e agora ele se tornou manco porque durante o período que ele orou e buscou a Deus para se encontrar com seu irmão em Gênesis 33, que acabou o perdoando, ele precisou passar um tempo buscando a Deus. A Bíblia diz, amado, que quando nós oramos, existe uma guerra no mundo espiritual que muitas vezes nós não vemos. Entre os anjos de Deus, que acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e o inimigo querendo criar conflito. Então houve uma luta grande ali, no momento de oração, e Jacó perseverou em oração e foi abençoado. Depois de Deus instruir, né, em Gênesis 35, do versículo 1 ao 3, ele partiu. E em Betel, o lugar que o Senhor lhe aparecera pela primeira vez, Deus confirma a aliança com Israel e a mudança do seu nome. Quando parte para Efrata, Raquel morre e dá luz ao seu segundo filho, Benjamim. Após a morte de Isaque, Israel vai habitar na região de Hebrom. Então veja o seguinte, Deus separou Jacó para que a partir dele a nação de Israel fosse formada. Sua escolha não foi por méritos próprios, mas baseada na graça de Deus, por seu temperamento e caráter. Foi necessário que Jacó, agora Israel, empreendesse uma longa jornada até tornar um homem transformado e apto para a missão que Deus lhe preparara. Então Deus, às vezes, quer melhorar a nossa vida, transformar, e isso muitas vezes vem através do tempo. Tem pessoas que não sabem reconhecer o tempo da transformação. Mas uma coisa é certa, este homem de Deus, patriarca, né, pai das 12 tribos de Israel, Israel está até aí hoje, né, descendem de Jacó, né, que veio de Isaque, que veio de Abraão. Mas nós vemos a história linda, né, desse servo, inclusive você que participou do encontro, né, tem, né, uma narração muito linda da vida, né, de Jacó e da sua mudança, a sua transformação. Deus, na verdade, tem o melhor para fazer na nossa vida e na jornada em que nós vamos seguir, assim como Jacó, nós vamos passar por alguns atropelos que vão confirmar se nós somos merecedores da vitória. Veja que eu citei aqui alguns fatos interessantes que eu queria dizer para você, né? Quais são as características da personalidade de Jacó? Né? O que é que você tem aí para dizer sobre isso? Relate um dos fatos da história de Jacó que marcou você. Não, para mim, o que pode se dizer é o seguinte: ele não era o primogênito, nasceu agarrado ao pé do seu irmão, ele queria ser vitorioso, queria vencer, ele não queria ser o último, ele queria ser o primeiro. Ele conseguiu propor ao seu irmão, através de um momento que ele fazia um guisado, uma comida de lentilhas, o seu irmão pediu a comida e ele disse: eu te dou, mas se tu me der o teu direito de ser o primogênito. Como eles eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro, tinha o direito a tudo.
ele vendeu. Não, pode ficar. Pouco importa, né? Para mim, depois, quando o pai foi abençoar, o pai abençoou de uma forma, vamos dizer, enganado, né? A mãe e o Jacó participaram de um momento em que eles queriam a bênção, receber a bênção. A bênção é importante. Queira sempre ser abençoado, né? Às vezes tem gente que pensa que não, que vale é Deus no meu coração. Às vezes nem acham que alguém que tem autoridade pode lançar a bênção, né? No caso de Isaac, ele tinha autoridade sobre seu filho Jacó e poderia determinar a bênção, foi o que aconteceu. É tanto que na história você sabe que Esaú chegou para pedir a bênção e disse, não tem mais não. Todas as bênçãos eu determinei sobre Jacó, né? Então, aquele que herdou todas as bênçãos e todas as vitórias, porque também não foi egoísta, aprendeu, sofreu, passou 20 anos, trabalhou 14 anos por sua família, voltou, na verdade, com seus filhos que formariam a nação de Israel e queria, né? Quando foi mudado o seu nome, ele passou a noite orando, buscando, clamando, jejuando, ali, buscando de noite, até que fosse abençoado, aonde foi tirado o seu nome de Jacó e foi colocado, na verdade, Israel, príncipe de Deus. Então Deus quer te transformar num príncipe, numa princesa, mas desde que você seja capaz, na verdade, de refletindo nesta aula de hoje, perceber que às vezes você tem que passar por certas coisas sem murmurar. Por isso que a Bíblia diz, faça todas as coisas sem murmurar. Às vezes o sacrifício não é fácil. Às vezes o esforço não é fácil. Mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que Ele não desampara os seus. Porque às vezes quando a gente age com uma certa forma prepotente, nós mostramos uma certa arrogância. E Deus diz assim, Ele resiste ao soberbo. Ele só dá graça a quem é humilde. No caso aqui nós vemos que, por exemplo, Esaú ele tinha uma certa arrogância. E Jacó era mais humilde. Por isso que a mãe dele colocou como predileto. Ele era tão humilde que você vê que ele passou 14 anos trabalhando pela mulher que ele amava. De graça. Porque trabalhando, ganhando dinheiro, é certo, tudo ainda vai, né? Mas o cara trabalhando, quase 14 anos trabalhando de graça, totalmente só por causa de uma pessoa que amava. Depois, com 6 anos disso, foi que ele foi ganhar o seu salário. E do qual foi mudado, segundo a Escritura, 10 vezes, né? Mas mesmo assim ele não deixou de ficar rico, abençoado, porque acima de tudo ele tinha Deus no seu coração. Então vai chegar o momento da sua vitória, da sua bênção, seja apenas uma pessoa humilde, seja uma pessoa que Israel, né, que venha se tornar, não fique só no Jacó, na velha vida, na antiga vida, mas seja uma nova vida. Israel. Em que aspecto da vida de Jacó você se identifica? Em que você também já mudou? Você já mudou? Ou só abraçou uma igreja, uma religião? Né? Você já mudou? Porque ninguém nasce sabendo. Você não nasceu sabendo o que era um A, um B, um C. Você teve que, normalmente, ou ir para a escola ou ser ensinado pelos pais. Ninguém nasce sabendo. Um dia a gente aprende e decide. Porque tem pessoas que cobram, né? Às vezes, o cara depois que fez isso e aquilo, agora quer ser santo. Depois que fez isso e aquilo, Jacó fez isso e aquilo, mas ele mudou. Porque ele aprendeu com Deus. Quando nós aprendemos com Deus, nós chegamos a mudar, que essa é a realidade daquele que caminha aqui na Terra. É claro que muitas pessoas, principalmente do mundo, né? Não tem o que dizer, às vezes vai cobrar a vida da pessoa. Que depois que você fez isso, depois que você fez aquilo, eu fiz. Mas quando eu me encontrei com Deus, como Jacó que se encontrou com Deus, eu mudei a minha história. Eu mudei a minha vida. E agora, sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que tudo continue a se fazer novo na sua vida e que você tenha mais um dia maravilhoso em nome de Jesus. Deus, eu entrego nas tuas mãos e abençoo este lar, esta casa, esta família. Eu abençoo este momento, ó Pai, na vida desta família que ouve
esta palavra, que a tua glória seja sobre aquele que ouve este momento, que o Senhor os proteja, os guarde e os livre de todo mal, e que algo maravilhoso continue a acontecer no meio desta família. É para a tua glória, Pai, que eu entrego nas tuas mãos este lar. Entra nesta casa, envia os teus anjos e abençoa esta família. Eu entrego nas tuas mãos e peço as vitórias dos céus, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.